E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo daqui eu estou gravando para uma defesa do meu trabalho na faculdade. Isso vai ser enviado para a faculdade. E também vou aproveitar para criar algum conteúdo no YouTube, porque todo o intuito da minha pesquisa, que eu fiz, minha pesquisa acadêmica, que é um mini TCC barra um projeto de extensão, é justamente meio que isso. Conscientizar as pessoas sobre o tema que eu vou abordar aqui com vocês hoje, já já. Caso você queira ler um pouco do meu projeto de extensão barra meu mini TCC, o link vai estar aí na descrição. Lembre, esse é um projeto novo, eu estou no meu terceiro período da faculdade, pode ter erros, mas que nem os professores, os tutores falaram, é para se aprender. Foi a primeira vez que eu fiz e é já para eu pegar o esquema para os próximos. Porque daqui até o meu oitavo período, barra oitavo semestre da faculdade, vai estar lotado de trabalhos. Todos os semestres. Já estou com dor no coração. Então, vou estar aqui fazendo essa apresentação. Vai ser um vídeo mais simples, mais técnico. Então, se você quer me ajudar, comente aqui embaixo, porque o seu comentário talvez vá para a minha faculdade, para eu mostrar que teve conscientização de pessoas também. Vou estar usando isso como provas acadêmicas, tá certo? Então, me ajude aqui, comente aqui embaixo o que que você acha. E vamos aqui fazer essa pequena apresentação. Vou estar compartilhando aqui minha tela com vocês, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu só ver qual a melhor maneira. Eu acho que assim. Creio eu que assim vai ficar perfeito para vocês. Deixa eu só ver se vocês estão vendo. Creio que estejam vendo sim. Deixa eu só confirmar. Não, vocês não estão vendo. Rapaz, o que que eu faço agora? Isso aqui vai ser um vídeo mais assim, tá, galera? Sem cortes. Então. Mai ajude, Mai ajude, Mai ajude quem procure, Mai ajude quem procure. Enfim, deixa eu ver, eu acho que agora vai, não foi, agora foi. Bom, basicamente o tema, eu estou no terceiro período, ou terceiro semestre, como gosta de se falar. Esse seria um projeto de extensão para a cadeira de contas nacionais. E o tema, que foi um dos temas abordados, porque só deixa eu explicar como que funciona. Existem algumas etapas de temas que eles dão para você fazer, e eu escolhi um dos temas, que foi o impacto do sistema de contas econômicas brasileiras sobre a população. Basicamente, minha ideia de TCC seria justamente bem parecida com essa, só que mais para frente, quando eu tiver no meu último semestre, eu falo para vocês. Mas basicamente isso daqui serve justamente para isso, para mostrar que o sistema de contas econômicas brasileiras é algo tão importante, mas tão importante, que basicamente dita o ritmo do gasto da população, gasta o ritmo da cesta ótima de produtos das pessoas para um ano, para um período letivo de um presidente, para um período econômico, mas a população brasileira tem pouco conhecimento sobre isso e deixa ser manipulada por que estão ali que basta serem analisados economicamente falando, ter dados ali bem claros, basta você analisar, mas a população brasileira não consegue analisar porque tem essa falta de conhecimento, talvez primário. Eu não falo nem do conhecimento que nós aprendemos em uma cadeira como contas nacionais, mas um conhecimento primário que às vezes estão nem aí com a óptica do PIB, a ótica do PIB, como que é medida, por que que isso é importante? Porque venhamos e convenhamos, é passado para as pessoas, sim, na escola, é passado, só que de uma forma tão branda, mas tão branda, que o adolescente que já não está nem aí para nada, não liga para isso, vive a vida sem saber sobre isso, o PIB ali, não sei o quê, pá, 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 e chega na fase adulta falando besteira na internet sem entender o real impacto disso e sendo influenciado talvez por políticas populistas durante todo o Brasil. Então, esse foi o objetivo, essa é a tese que eu venho a defender durante todo o trabalho. Você mesmo pode ir lá procurar.
Uma pequena introdução. A economia brasileira passou por diversos ciclos. Para quem acha que o Brasil só foi ouro, que Portugal já chegou roubando o ouro do Brasil, não. O ouro só foi descoberto por volta do século XIX aqui no Brasil. O Brasil foi visto muito mais com o início de algo para ser um exílio para prisioneiros da coroa portuguesa e também para um plantio muito forte por causa do clima, principalmente no Nordeste brasileiro. Eu sou nordestino, eu sou pernambucano. O clima aqui é aquele negócio, praia, verão, sol, calor o tempo inteiro, que é propício para muitos bens que Portugal usou para vender e fazer comércio com a Europa, muitos outros, como o ciclo do açúcar, o ciclo da cana-do-açúcar, que talvez tenha sido o principal, que mais gerou riqueza no reino de Portugal e Brasil, no reino português brasileiro, dá para se dizer. Aqui na antiga terra de Veracruz, foi o primórdio de tudo, o ciclo do ouro, que foi muito explorado por Portugal, onde Portugal levou praticamente 72 bilhões de reais em ouro que não ficou com Portugal, foi para a Inglaterra para pagamento de dívidas e dentre tantas outras coisas que a Inglaterra se apropriou. Não, mas a Inglaterra se aproveitou muito bem disso, justamente porque eles estavam num período de revolução industrial, o ciclo do café, que talvez o ouro tenha sido muito mais lucrativo, mas eu digo, com base em ponto de vista, que o café foi o ciclo que mais sustentou o Brasil, que mais gerou riqueza para o Brasil e que talvez sustenta até hoje. É a bebida mais popular do Brasil. Para quem não sabe, o Brasil produz tanto grãos nobres quanto os grãos mais fracos. Os grãos nobres, que é aquele grão mais, sei lá do que, mais chique, que eu, como um bom viciado em café, amo, normalmente é exportado, e os grãos que são mais torrados, que vêm com mais impurezas, ficam aqui no Brasil. Que querendo ou não, eu e você, brasileiro, já nos acostumamos com isso daí. Quando a gente prova um grão bom, a gente diz, isso aí tá uma merda. E já nos acostumamos com isso. E temos também o ciclo da industrialização, desde JK, que criou dívidas públicas também, para tudo isso, para a gente ter uma economia industrializada. Basicamente, todos esses ciclos produziram muitas riquezas, mas geraram um sistema muito desigual. E, Igor, isso é um problema? Bom, fica a cargo de vocês. Eu tenho minha opinião, mas não estou aqui para explicar se isso é ruim, se isso é bom e tudo mais. Eu tenho minha opinião que depende, mas não vou explicar. Então, basicamente, o que mede todas essas coisas, como o PIB, a óptica da despesa, a óptica do produto, PIB, é o Sistema de Contas Nacionais, o SCN, que basicamente você, se for ler a minha pesquisa, que está aqui na descrição, você vai ver que eu cito muito o Sistema de Contas Nacionais brasileiros, que surgiu como uma ferramenta técnica para mensurar as atividades econômicas no Brasil. Basicamente, deixa eu só explicar com termos mais leigos, porque eu falo muito sobre empreendedorismo também. Não tem um DRE da empresa, de todas as ópticas que você vê da empresa, que normalmente é o fechamento que a gente chama, tanto do mês, trimestre, semestre e o anual. Basicamente, seria isso o sistema de contas nacionais brasileiro, para ver os gastos que nós temos, a arrecadação que nós temos. E a gente passou por todo esse ciclo. O sistema de contas nacionais, o SCN, foi feito para isso. E apesar da importância do SCN, como eu venho falando para vocês, que é algo totalmente importante, porque é com ele que a gente consegue analisar ciclos econômicos para ver, talvez, vamos usar o exemplo aqui de melhores investimentos possíveis para uma determinada pessoa, melhores investimentos possíveis para uma empresa. O SCN é mal compreendido pela população. Sem entender os números, isso daqui abre aspas, não é uma frase minha, eu não sei ao certo, é um autor que dá para se dizer que é anônimo, eu não sei ao certo quem escreveu, e esse autor que escreveu isso fala sem entender os números, não se entende o país. Não sei se foi algum economista e tudo mais. Em todas as pesquisas que eu fiz, eu quis colocar essa frase. Eu não usei essa frase no meu trabalho acadêmico, mas eu quis usar aqui porque é uma frase que impacta diretamente no Brasil. Se você não entende os números, se você não entende a base de dados, você não entende o país e deixa a ser usado por políticos corruptos, políticos populistas que só sabem sugar esse dinheiro.
seguindo um pouquinho mais, para vocês entenderem um pouquinho mais do contexto histórico, o Sistema de Contas Nacionais foi criado pela FGV, Faculdade Getúlio Vargas, em 1947. Pouco tempo depois foi consolidada pelo IBGE, ou seja, o IBGE que faz os cálculos, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que que permite o SCN? O SCN permite o cálculo do PIB, renda nacional, consumo e investimentos. Basicamente, é o DRE geral, nacional do país. E com tudo isso, a gente consegue tomar decisões. O que é que um economista faz? Basicamente, dá para se dividir em duas coisas. Tem o contador. O que que o contador faz? O contador dá esses números. Eu não vou. O contadores, me explica melhor, mas o contador dá esses números. O contador explica esses números para as pessoas, faz os cálculos desse número. O economista pega esses dados, analisa o presente, o atual momento da situação do país, o atual momento da situação da empresa, analisa o passado, o que já aconteceu e toma atitudes, toma decisões lógicas com esses dados para o futuro. O SCN ajuda os economistas a tomarem essas decisões lógicas. Talvez o melhor economista, o exemplo disso, foi o Paulo Guedes, na época do exímio Pactual, que hoje é o BTG Pactual. Por que o Pactual cresceu tanto? Fora a excelente administração do André Jacuzzi e o César, o Paulo César, o Paulo Guedes, eu diria que foi um dos principais, porque ele soube, teve visão do futuro com base com o que estava acontecendo, previu o futuro, assim por se dizer, e tomou decisões certas e estratégicas. Basicamente é isso que um economista faz. O escândalo Collor, o Paulo Guedes se aproveitou eximiamente quando estava todo mundo em dívida. O Paulo Guedes foi lá, tirou o dinheiro da poupança, investiu fora e estava basicamente emprestando dinheiro para todo mundo, ajudando no geral, ajudando o país. E a empresa, o Pactual, só prosperou naquela época. Basicamente, apesar de ter crescido, os economistas terem esses dados, usarem muitos esses dados, ainda há lacunas com a comunicação entre a população. Muita gente só conhece por causa de programas jornalísticos na TV, mas não entende o real impacto e não consegue tomar decisões, talvez, para seus próprios investimentos, não consegue tomar decisões lógicas para uma eleição, quem sabe, para protestar contra gastos, a arrecadação pública. Existem N fatores para a gente lutar por essa comunicação abrangente e esse ensino para a população, que é o que eu quero passar para vocês. Basicamente, aqui é um exemplo de uma tabela do PIB, tanto de 2010 quanto de 2011, tanto na série antiga quanto na nova série, que aqui medimos o componente do PIB, tanto pela ótica do produto quanto pela ótica da despesa. Aqui a gente tem a série antiga, a série nova, a gente consegue ver a arrecadação tanto da agropecuária, da indústria e dos serviços, que somando isso tudo dá o PIB geral do país. Em 2011, aqui temos também, e aqui a óptica da despesa. Basicamente, isso daqui é uma das contas trimestrais das fontes do IBGE, com vários dados de pesquisa, você consegue ter fácil acesso a isso. Isso daqui foi mais usado como um exemplo. Basicamente, o que a gente faz com isso? A gente tem duas grandes parcelas que dá para se dizer: a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia estuda o comportamento das famílias e das empresas. Justamente, o sistema de contas nacionais deve ser usado para essa microeconomia, para as pessoas e para as empresas terem esse conhecimento e aplicarem da melhor maneira o seu dinheiro, fazerem esses protestos. Por isso que eu quis falar tanto sobre isso. E temos a macroeconomia, que são as variáveis agregadas, que aí engloba tudo: PIB, consumo total, investimento, que são os dados gerais. E tudo isso se conecta com o SCN, o Sistema de Contas Nacionais. O Sistema Nacional de Contas. O SCN conecta as duas, traduz relações cotidianas, indicadores nacionais, ou seja, é um aglobamento, um juntamento tanto da microeconomia, da cesta óptima de famílias e empresas, quanto da macroeconomia, o geral, tal. Então, basicamente, um encerramento e uma pequena reflexão em algumas perguntas. A pergunta que eu tenho é: você conhece o sistema que mede o que o Brasil produz, gasta e investe? Você, por acaso, conhece esse sistema? Você entende sobre esse sistema? Você entende a sua importância?
Caso não, é muito importante você começar a estudar, nem que seja um pouco, porque isso daqui é o que você mais usa para a sua vida. E agora, para você levar de reflexão, a população é essencial para a população é essencial para formar cidadãos críticos e engajados. Ou seja, entender isso é essencial. A população entender isso é essencial para a gente ter um povo que tem um pensamento crítico. E basicamente eu termino esse meu vídeo com uma frase de o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, onde ele fala: a estatística, quando bem compreendida, é um instrumento de liberdade. Sem ela, a população é refém da narrativa. Ou seja, qualquer um consegue controlar a narrativa, qualquer um que pegue essas pessoas que têm baixo conhecimento sobre isso consegue pegar a narrativa. Vemos nos últimos casos das últimas eleições, onde os próprios políticos, ao vivo, em debates políticos, fazem fake news, tanto no lado A, tanto no lado B, fazem a mesma coisa, se aproveitam desse pouco conhecimento da população brasileira. E bom, esse foi o vídeo, esse foi um pouco da defesa da minha tese, do meu trabalho acadêmico. Caso você queira ler e onde está melhor explicado, está aqui na descrição. Então, me ajudem também, comentem aqui embaixo. Você vai como prova para eu mandar para a faculdade, dá para se dizer que eu fiz essa apresentação. Então, muito obrigado, galera. Tamo juntasso. E deixa eu só encerrar aqui o compartilhamento de tela. Tamo juntasso, galera. Falou, fui e tchau.